Instituto Brasileiro de Plenitude Humana tem como objetivo estar auxiliando a criatura, aqueles que o buscam, na autotransformação. O foco é na educação do ser espiritual que todos nós somos. Toda a nossa metodologia, ela é baseada na quarta força da psicologia, na psicologia transpessoal consciencial, que tem uma visão biopsicossocial e espiritual, sem nenhum cunho religioso, o que não quer dizer que isso prejudica. É uma visão que nós temos um corpo, mas somos muito mais do que um corpo. Nós trazemos conosco uma psique, uma estrutura de pensamento, mas somos muito mais do que pensamos. Nós trazemos conosco uma relação social, mas nós somos muito mais do que a nossa história. Nós podemos a todo momento estar reescrevendo a nossa história, embora ela seja um fator interveniente na estrutura da nossa personalidade, no nosso dia a dia, mas é muito importante que nós nos autorresponsabilizemos, sem culpar pai, mãe e assim por diante, porque ninguém está jogado no universo. Nós vamos ver justamente nessa live hoje. É importante que nós busquemos dar o melhor de nós, primeiro para conosco mesmo, onde estivermos e como estivermos. Nós estamos submetidos a uma programação sincronizada com o universo de forma muito profunda. E nós também vamos estar refletindo de uma forma muito ampliada dentro dessa visão espiritual que nós trazemos conosco. Nós estamos vivendo um momento, como foi de grande surpresa para todos nós, no começo do ano de 2020, com essa questão da pandemia do coronavírus, que veio justamente, não é criar, porque o que vem de fora não cria nada em nós, desperta o que há em nós. Por isso que é muito importante nós termos a responsabilidade de não estar culpabilizando as pessoas ou as coisas, as situações à nossa volta por aquilo que acontece dentro de nós. O que vem de fora é uma música, é uma paisagem, é uma conversa com alguém, desperta o que há na gente. Isso a neurolinguística trabalha muito bem, mostrando que isso desperta no nosso mapa interno. E essa pandemia veio justamente despertar em nós um padrão principalmente do medo, da insegurança, da ansiedade. E como lidar com isso? Somente a preocupação, veja, como nós estamos vendo na televisão, a morte de entes queridos, né? Nós estamos tendo a frustração de cancelar compromissos, essa incerteza de como se tudo isso vai passar, o advento das vacinas que estão vindo aí, quando que chega, como é que vai ser, e nós ficamos envoltos por essa nuvem de informações, e se nós não tivermos o cuidado, nós entramos num padrão de desarmonia, de insegurança, de ansiedade. É muito importante que nós observemos, e tendo como foco para nossas reflexões, que nós somos o que somos, nós somos qualidades, nós somos luzes, como disse o grande psicólogo, o grande terapeuta das nossas almas, que ele foi tão grande que a história da humanidade não o coube, ele a dividiu antes dele e depois dele, que é o Cristo Jesus. É uma referência maior que a humanidade pode ter de sabedoria. E ele justamente, ele vem colocar que nós somos luzes, nós somos o sal da vida. Então o que é o sal? O sal ele não vai criar o sabor do alimento, ele vai realçar. Então nós somos este ser que realçamos o sentido da nossa vida, e a forma como nós lidamos conosco, nós também interferimos, nós interagimos na relação com aqueles
que gravitam em torno das nossas vidas. Além deste grande pensador da humanidade, este grande modelo a ser seguido, Mahatma Gandhi coloca que se queimarem todos os livros, todos, e restarem a fala do Cristo Jesus no Sermão do Monte, nós temos todo o roteiro de uma vida de dignidade, de respeito. Mahatma Gandhi é também um outro arquétipo. O arquétipo é o que Carl Gustavo Jung coloca, é o modelo. Então nós temos necessidade de modelos. Nós buscamos modelos. Existem antimodelos. Aqueles que muitas vezes fazem toda uma interferência nas nossas relações, nas relações da comunidade, da sociedade, da humanidade, como sendo às vezes um antimodelo. Mas existem aqueles que são verdadeiros modelos de dignidade, de respeito, de coragem, de confiança. E o maior modelo que nós podemos ter, e justamente Mahatma Gandhi coloca, eu conheço o Cristo que os cristãos não conhecem. Por isso que ele disse, seja você a paz que você busca no mundo. E vamos buscar um outro arquétipo, um outro modelo que a humanidade teve a oportunidade de conhecer, foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, veja, ele foi um psiquiatra, um psicólogo, ele foi levado a um campo de concentração em Auschwitz, e ele viu, imaginemos, olha, ele viu a esposa, o pai, a mãe serem levadas, pessoas serem levadas para a câmara de gás. E ele sempre, em busca do seu ideal, ele disse, eu quero me manter vivo, primeiro para que eu possa manter o meu sentido, e ao mesmo tempo, depois, oferecer à humanidade reflexões para que possamos mudar o rumo desse desvio de atitudes de desamor. Então nós estamos vendo as informações que chegam, são as informações mais diversas em torno deste momento pandêmico que a humanidade está passando. E vejamos então o que Viktor Frankl coloca na obra Logoterapia. E ele diz assim, olha, o livro chama Logoterapia e Análise Existencial. Ele diz, existir significa sair de si e se apresentar ante a si mesmo. Uma dinâmica na qual o homem sai do plano corpóreo psíquico e chega a si mesmo, atravessando o espaço do espiritual. E diz, a existência acontece no espírito. Veja, quem está falando não é um teórico, é alguém que viveu isto. Alguém que viveu a prática da solidariedade, da fraternidade, que viveu momentos de maior atrocidade que a humanidade conheceu, Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl conta que ele foi pegar um trem, já no final da guerra, e no momento que ele foi pegar o trem, uma pessoa de maior idade ou de maior idade mais avançada pediu para ele, olha, me deixa aí no seu lugar, você é jovem, você tem tudo pela frente, eu tenho família me esperando, me deixa aí. E ele abriu mão. Então ele coloca que quando nós entramos no espírito de solidariedade, de fraternidade, nós entramos nesse sincronismo do universo. E ele deixou. E várias situações, ele conta no campo de concentração, ele saiu de situações em que ele iria ser levado a pôr fim na vida dele. E naquele momento, ele cedeu o espaço, pensando justamente, é verdade, eu tenho mais um espaço. E o que aconteceu? Daí 2 dias, ele fica sabendo que aquele trem, que foi com a mensagem como se fosse de liberdade, de uma mensagem enganosa, mentirosa, todos aqueles foram levados para a câmara de gás, mais uma vez. Então ele coloca justamente, então a existência acontece no espírito. Quem é o espírito? Segundo Sócrates,
é esse ser inteligente que é viajor do tempo e que a vida na Terra é uma estação. Então, quando nós entramos nessa identidade essencial, é o que ele coloca. Existir significa sair de si e se apresentar ante si mesmo, sair da persona. A persona é justamente o meu nome, o seu nome, a nossa posição social, a casa que você tem, o carro que você tem, os bens materiais, isso tudo está ligado à persona. Então é importante que você saiba valorizar isso, mas saber que você é mais do que isso. A sua casa, chamada corpo, veja, que é o bem mais próximo que você está com ele, mas não é seu, nós somos um inquilino dentro do corpo. O coronavírus está comprovando isso. Este vírus que visita desde o barraco, o casebre, ao primeiro-ministro da Inglaterra, ao príncipe, aos donos de bancos, depende da sua condição financeira, social, mostrando quem é você. Você é um ser espiritual, momentaneamente neste corpo, é uma persona, e o que você leva da vida? A vida que você levou. A forma como nós estamos nos conduzindo diante da própria vida. Então ele coloca mais ainda, olha, é uma dinâmica na qual o homem sai do plano corpóreo psíquico e chega a si mesmo atravessando o espaço do espiritual. Então vejamos que o nosso medo, a nossa insegurança é justamente porque nos falta esta visão dessa impermanência que nós temos para a permanência que nós somos. O poeta inglês Francis Thompson, ele escreveu: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente, estão ligadas entre si. E olha que é interessante que ele coloca: e tão ligadas estão que não se pode tocar numa flor sem comunicar-se com as estrelas. Aí ele buscou fazer um alinhamento com este grande pensador da humanidade, chinês, que nos traz essa reflexão. Então, Confúcio dizia isso: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. O que isso mostra? Primeiro, o sincronismo do universo. Ninguém está jogado no mundo. Então, para que eu possa ter uma segurança, para que eu possa ter uma confiança neste momento de travessia, de pandemia, é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai nos possibilitar desenvolver conosco o autodomínio. O que é o autodomínio? Eu sei que eu tenho uma estrutura, um padrão de medo, porque ninguém é medroso, ninguém é inseguro, ninguém é ansioso, ninguém é depressivo. Nós temos um padrão depressivo, em virtude da minha estrutura de pensamentos, de crenças e de valores, como nós falamos na live anterior. Mas nós somos essencialmente equilíbrio. Nós somos paz. Nós somos harmonia. E esses ensinamentos, esses conhecimentos, vêm atravessando a linha do tempo. Sempre a humanidade teve esses gênios tutelares que vêm no seio da coletividade humana para ajudar nesse avanço espiritual. Na própria Gênese bíblica, coloca que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, ele é paz, ele é equilíbrio, ele é amor, nós também somos. Então, quando este poeta inglês coloca, Francis Thompson, sobre essa harmonia, este equilíbrio que está interligado, não é por acaso. Aliás, acaso e milagre não existem. Já dizia Einstein, o que existe, na verdade, é uma pobreza de instrumentação para que nós possamos aferir a intimidade dos fatos. Então é muito importante a nossa autoconfiança, nosso autodomínio vem
dessa certeza de que nascimento não é começo e morte também não é o fim. Nós somos viajores do tempo, como disse Sócrates. Então, esse momento da pandemia, ele está nos levando, se nós não cuidarmos, né, a entrar criando uma outra pandemia, criarmos um outro vírus, despertar outros vírus dentro de nós. Medo, insegurança. Então é muito importante o autoconhecimento para que possa gerar o autodomínio. E nós saímos dessa ilusão de controle. A ilusão de controle do outro, do tempo, das circunstâncias, como colocamos na live passada. Nós só temos domínio sobre nós mesmos e no aqui e agora. Há um outro pensamento que é muito interessante, diz assim, olha, você pode saber quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não tem como saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Ao plantá-la, quantas maçãs aquela semente vai dar? Você não tem ideia. Então nós não temos domínio pelo que está de fora. Eu tenho domínio sobre o que está dentro. Então, como eu quero me comportar diante das situações que o universo está me convidando a me trabalhar? Que virtude eu estou sendo convidado a desenvolver comigo neste momento de crise, nesse momento virótico? Porque além da pandemia, deste momento do vírus, nós estamos percebendo em nós o vírus do medo, da insegurança, da rejeição, do abandono. Agora, como eu quero agir? Aí é o autodomínio. Eu tenho medo, mas eu sou mais do que o medo. Como nós colocamos, ensinando uma técnica na live passada, né? Que eu tenho medo, mas eu sou muito mais que esse medo. É um estado de medo está tentando tomar conta de mim. Mas eu sou muito mais que esse estado. Eu sou coragem, eu sou confiança, eu amo a vida é bela, eu sou luz. Essa técnica, ela é tão simples, mas ela é fundamental porque ela nos ajuda a sair do padrão da monoideia. Então ela serve para o medo, para a insegurança, para a ansiedade, qualquer sentimento que não agrega valor, nós podemos estar utilizando. Então o que vai estar nos ajudando a fazer essa travessia com maior equilíbrio e confiança neste momento de pandemia, porque não há regime de exceção, né? O fogo que pega na casa do vizinho pode pegar na da gente também, se eu não cuidar. Então vejamos que o coronavírus não está visitando só quem está lá fora. A qualquer um de nós estamos sujeitos. Agora, como eu quero agir diante dessas situações? Isso é muito importante. Aí você pode estar mudando esse padrão mental. E só você pode fazer isso. Mais ninguém. Ninguém pode fazer as escolhas por nós. Então é importante que nós busquemos perceber que nós não estamos jogados no mundo. Existe uma harmonia, existe um equilíbrio, um sincronismo do universo, existem leis. Assim como existem leis físicas, químicas, biológicas, nós, enquanto seres humanos, estamos regidos por um outro conjunto de leis que chamam as leis morais. Esse código celeste que nós trazemos dentro de nós, que é a expressão da voz do Criador em nós, chamada consciência. Os animais são regidos por automatismo. Nós não. Embora trazemos conosco os princípios do nosso primarismo animal, dos instintos. Muitas vezes nós agimos impulsivamente. Quantos de nós agimos assim? Então o importante é nós educarmos os nossos instintos. Nós estamos educando os nossos hábitos. Como fazer isso? Vamos refletir junto. Vamos pensar um pouco mais, olha. Francis Collins, que foi quem coordenou todo o estudo, um dos que coordenaram o estudo do genoma, olha o que ele fala. Ele diz assim, olha, e é tão profundo a sua fala, está no livro A Linguagem de Deus, o nome do livro. Ele diz assim, olha, eu vejo a mão de Deus trabalhando através dos mecanismos da evolução. Se Deus escolheu criar seres humanos à sua imagem,
e decidiu que os mecanismos da evolução fossem um elegante modo de cumprir esse objetivo, quem somos nós para dizer que não foi assim? Francis Collins, quem coordenou todo o estudo do genoma. Então vejamos que esses estudiosos da humanidade, eles nos trazem essas bases, nos trazem esses conhecimentos para que nós possamos refletir. E aqui nós estamos vendo que o Deus não é o Deus dogmático, não é o Deus ideológico, né? Não é o Deus que nos foi apresentado, aquele velhinho, não. O Deus aqui é um conjunto de leis, é uma inteligência suprema, é essa causa primária ou primeira de todas as coisas. E vendo também, como diz Carl Gustavo Jung, o Cristo, não um mito, mas o grande pensador da humanidade. Ninguém contou história como este homem, ninguém construiu parábolas como este homem, e foi por isso que ele foi morto, por isso que ele foi colocado na cruz, porque ele ameaçou com o conhecimento que ele estava produzindo no seio da coletividade, e as pessoas estavam se libertando muitas vezes do tacão do judaísmo, dos fariseus, e é claro que ele incomodou. E ao ser incomodado, eles criaram uma cilada e o levou à cruz. Agora, a sabedoria que ele semeou, ela vem ao encontro da nossa originalidade, ela vem ao encontro do nosso código genético celeste divino. Por isso que quando ele falava, ele repercutia na intimidade das criaturas, como Gandhi. Como é que pode? Gandhi, um homem com uma ideia, um pensamento, a não violência, conseguiu libertar a Índia da maior guerrilha do Império Britânico, que era o maior exército da época, com um pensamento. E quando perguntava, Gandhi, você é contra? Ele disse, não sou contra nada, eu sou a favor da paz. Então, neste momento de pandemia, como eu posso estar me ajudando para fazer essa travessia? Porque às vezes a gente até ouve, né? Estamos todos no mesmo barco. Não. Estamos no mesmo mar. Um mar revolto. Mas cada um está construindo o seu barco. Quando Dr. Bernie Siegel, que escreveu um livro Amor, Medicina e Milagre, ele é um oncologista norte-americano, ele coloca que nas experiências dele, ele dividiu 2 grupos. Pessoas que tinham algo a acreditar em si, na vida e numa inteligência superior, e pessoas que levavam a vida deixando a vida se levar. Essas pessoas que não tinham um objetivo maior, muitas vezes, criavam a doença da doença. Criavam a doença da revolta, a doença do medo, a doença da insegurança, a doença de se sentir, às vezes, injustiçados. E muitas vezes se rebelavam até no tomar o remédio, até no próprio tratamento. As outras pessoas que tinham maior conhecimento tinham um autodomínio, atravessando as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, mas tinha um hábito saudável, o hábito da oração, o hábito da meditação, que é muito importante e fundamental. Então você construiu o seu barco neste mar revolto da pandemia. Qual barco que você quer? Esse vírus que está visitando, desde aquele indivíduo que está numa canoa, como aquele que tem um iate ali ancorado no porto. Então isso é a nossa vulnerabilidade. Então é importante que você viaje para dentro de você e saiamos dessa ilusão de controle do outro, da situação, das coisas, das circunstâncias. E vejamos que nós estamos mergulhados dentro de um sincronismo maior. Essa mesma força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. Como é que pode? Você coloca uma planta na sombra e ela busca o sol, no fenômeno do fototropismo,
ou da fototaxia. Para quê? Para manutenção da vida. Quem falou para ela? É a presença do Criador na intimidade da planta, ajudando-a na manutenção da vida. Assim somos nós. Como nós vimos na live passada, nós temos um medo que é comum, que é natural, que é da preservação da vida, e o medo inadequado. Então, quando nós entramos no medo inadequado, nós entramos no desespero, e dentro das situações que nós estamos, nós criamos a doença da doença, ou o vírus do vírus. Então, o que é mais importante dentro dessas reflexões? Nós nos trazermos para o aqui e agora. Isso é muito importante. A nossa mente, o nosso psiquismo pode se viciar. E as nossas viciações mentais, elas nos levam para a pós-ocupação e também a pré-ocupação. A pós-ocupação é quando eu estou centrado no passado. Aqueles de nós que colocamos também, né, do medo, da ansiedade na live passada, eu tenho dificuldade de deixar o passado passar. Eu tenho dificuldade, é como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Eu fico lamentando, reclamando, eu entro em movimentos de culpa. Por quê? Estou preso ao passado. Eu não vejo a lei de liberdade, que eu tenho o direito de poder errar, mas tenho a responsabilidade de refletir onde foi que eu errei e o que eu posso fazer para me ajudar. Então é muito importante nós nos trazermos para o aqui e agora. E quando nós estamos na pós-ocupação, nós também pegamos às vezes essas cores sombrias do passado e pintamos o futuro. E aí eu fico, olha, o que vai ser de mim, o que vai acontecer? E o nosso cérebro, como colocamos, trabalha por associação, comparação, generalização. A mídia, conhecendo isso, o que ela faz? Porque para prender a nossa atenção, elas usam as mesmas técnicas que os nazistas também utilizavam. Quando você entrava no campo de concentração, primeira coisa, ele despia de tudo. Imagina você ficar nu na frente de uma multidão. E ali você perde o seu nome, você perde a sua identidade. Nós temos a identidade psicológica, nós temos a identidade afetiva, nós temos a identidade cognitiva, nós temos a identidade social. O seu nome, ele é muito importante na estruturação da sua personalidade, da sua identidade. A sua história de vida. Então ali o indivíduo é despido de tudo. Então a televisão muitas vezes dá aquela sensação de que você está totalmente vulnerável porque está acontecendo lá fora. E você não vê que você está sendo bem guarnecido. Então quando você toma todo o cuidado, como as autoridades da área de saúde colocam, você fez a sua parte. O universo nunca vai faltar com a parte dele. Então, o que acontece? A televisão utiliza isso, dá essa sensação, amplia essa vulnerabilidade, e para reforçar mais ainda, traz as estatísticas que são frias, e traz pessoas para confirmar aquilo. Então, o que acontece? Nós ficamos somente no texto, e não vê o contexto. Quantas pessoas entraram e saíram também do hospital? Nós vimos uma senhora de 96 anos que saiu, inclusive com complicações que ela já tinha, asmática. E por quê? Se o vírus visita todo mundo. Então cada pessoa é uma pessoa. Então é importante que você te trate como sendo uma pessoa única. Não tem ninguém igual a você. Faça todos os cuidados que devem ter sido feitos, ou que devem ser feitos, mas acredite, você não está jogada no mundo. Então saia da pós-ocupação, da pré, e venha para o aqui e agora. E como esse vírus nos levou para dentro de casa, aí nós passamos a ter também outros níveis de conflitos. Quando começa a surgir agora aquelas dificuldades na nossa inter-relação. Por quê? Nós não estávamos tão acostumados. Nós estávamos juntos, mas não convivíamos. Então é muito importante para que você possa ter uma ação exitosa dentro deste momento, em tempo de pandemia, que você passe a ter um domínio sobre o seu humor. Se você é aquela pessoa irascível, aquela pessoa impossível,
Veja, o seu mau humor não impede que o sol brilhe todo dia. O seu mau humor não vai pagar suas contas. O seu mau humor, pelo contrário, ele dificulta ainda muito mais. Porque o mau humor ele vem da dificuldade de lidar com frustrações. Então é importante que você busque se acolher. Por que eu estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? Como é que eu posso me ajudar para poder manter o meu autodomínio? Porque eu posso estar com raiva, eu reconheço que eu estou com raiva, eu reconheço que eu estou com medo, eu reconheço que eu estou inseguro. Agora eu vou agir com serenidade. Eu vou agir com equilíbrio. Então, muitas vezes, na relação com o outro, isso é muito importante, que você peça um tempo. Olha, me dá um tempo, eu não estou bem, eu não estou legal. Depois nós conversamos. Depois você retoma aquela conversa, aquele diálogo, para que você se preserve e preserve também a relação. Então é muito importante você trabalhar com você esses momentos que nós temos, que é muito compreensivo. Não vamos dizer que é natural, é comum, porque o que é natural é o amor, é o equilíbrio, é a paz, é a serenidade, são as virtudes. O que é natural está ligado às leis naturais, emana do Criador, dessa inteligência superior, como Francis Collins colocou. Agora é comum isso nos acontecer. E quando nos acontece, pela minha dificuldade de lidar, porque isso acorda em mim meus conflitos, aí muitas vezes eu vou projetar no outro, vou culpabilizar o outro, as situações. Então você está assim, é porque pelo que está acontecendo. Não, não é. Nós sofremos não é pelo que nos acontece. Porque o que nos acontece, não existe o acaso, como nós vimos. Tem uma razão de ser. Se você está no mundo, você está sujeito a uma série de situações que você não esperava. Então nós sofremos por ignorância. Por quê? Eu não estou sabendo como lidar com a situação. Ou o outro, como disse o Dr. Bernie Siegel, não é? Por rebeldia. Aí eu sofro. Como ele colocou, a pessoa que entra no padrão da rebeldia, ela criava o câncer do câncer, que é o câncer das relações. Então, na rebeldia, eu quero controlar o incontrolável. E como disse o poeta inglês, ninguém toca, recordando Confúcio, numa força em comunicar-se com as estrelas. É o sincronismo do universo. Você não tem controle sobre o que vem de fora, mas eu tenho domínio de como eu quero agir com o que vem de fora. Isso é muito importante, para que nós possamos estar nos ajudando. Então mantenha a sua serenidade. E serenidade, calma, paz, você não compra no mercado, isso é exercício. Aí vem o outro padrão que é muito importante. Seja empático com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. O que é empatia? É diferente da simpatia. A empatia é estar com, sem querer fazer por. Na empatia eu tenho um padrão de autoacolhimento comigo mesmo. Na empatia eu tenho um padrão de autoaceitação, de autorrespeito. Na empatia eu me acolho na minha vulnerabilidade. A simpatia é uma ilusão de controle. Na simpatia eu me desespero junto com o outro. Na simpatia eu quero fazer pelo outro. E quando eu quero fazer pelo outro, eu estou o tratando como capaz ou incapaz? E não me dou conta que eu estou tratando como incapaz. Na simpatia, vamos pegar um exemplo mais prático. No berçário está cheio de bebê. O primeiro bebê chora. O que acontece com os outros? Choram juntos. Mas de quem que é a dor? Do primeiro. Isso é a simpatia. Na relação familiar, muitas vezes nós queremos resolver o problema do outro, de ordem financeira, de ordem emocional, é do conflito conjugal que o outro está. E aí o que acontece? Nós criamos um problema desnecessário, porque nós estamos carregando um peso que não é nosso. E aí isso vai refletir, inclusive, fisiologicamente, vai refletir no próprio corpo, porque o corpo fala.
Conforme a forma como nós nos conduzimos psiquicamente diante das situações, das pessoas e das coisas, os nossos pensamentos estimulam neuroquimicamente o nosso cérebro, que vai agora trabalhar a química correspondente e vai atuar no nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem a ilusão de controle, de querer controlar tudo. Ela tem aquele padrão do perfeccionismo. Ela quer ser melhor que tudo, ela quer ter domínio de tudo. Qual é o problema que ela tem? Prisão de ventre. Justamente porque ela está ali naquela tensão. Artrite, artrose, cefaleia, insônia. O corpo fala. Tem um livro muito interessante que chama O Corpo Fala, do Dr. Pierre Rivaio. Por exemplo, pessoas que têm um padrão de pegar problema dos outros para ela resolver. Olha, lá em casa, olha, é só buscar o fulano. É aquela pessoa que quer carregar a família nas costas, o mundo nas costas. Já ouviu essa pessoa? O que ela tem? Problema muitas vezes de hérnia de disco. Né? Problema de coluna. A forma como a pessoa vê. A nossa história, ela interfere muito, mas não é um fator preponderante. Tivemos a oportunidade de atender como psicólogo uma senhora, veja, 42 anos. E ela havia tido uma hérnia de disco, fez uma cirurgia. 2 meses depois ela já estava com aquela hérnia de disco novamente, fez outra cirurgia. E novamente outra hérnia de disco. Foi aí que o médico a encaminhou para o processo de terapia. Isso é muito importante. Neste momento de pandemia, de medo, de insegurança, respeite você, valorize você, busque a ajuda de um profissional. É muito importante você cuidar de você, porque quem se ama se cuida, quem se ama se preserva, zela de si. E a pessoa maior desafiadora para você cuidar somos nós mesmos. E às vezes nós fugimos dessa dificuldade de ter que cuidar de nós mesmos, né? E aí o que aconteceu? Vejamos como é interessante. Olha o histórico. Ela, quando criança, por volta de 6 para 7 anos, ela tinha que, inclusive, cuidar do irmãozinho menor. Veja, uma criança cuidar de outra criança, pelas circunstâncias. Então não é por acaso. Então vem todo um processo aí. E ela, inclusive, ela subia num caixotinho para poder agilizar, às vezes, a comida e tal. E ela já tinha aprendido a fazer comida com 7, 8 anos, imagina. E a mãe era professora. E quando, naquele período, o governo atrasava os salários e ela passava dificuldade. Ela dizia assim para a filha dela: minha filha, você pode ser tudo. Olha o ponto que ela chegou. Até prostituta, mas menos professora. Então vejamos o quanto que isso é forte. Para a criança, na primeira e na segunda infância, ela está absorvendo o verbal e não verbal na relação com o adulto. Então a forma como nós vemos as pessoas, as situações, as coisas, tem muito a ver com o nosso mapa interno. Qual que era a intenção da mãe? Era prejudicar? Não, vou criar um trauma na cabeça da minha filha. Não, não era. Ela só estava naquele momento desabafando. E qual que era a intenção que ela queria? Que a filha se prosperasse, que a filha buscasse estudar. E passado, cada vez que a mãe chegava, ela dizia assim: olha, e ela dava aquela ideia: mas vocês são muito pesados na minha vida, vocês dão muito trabalho para mim, a relação com você é muito pesada, eu não estou aguentando, e você ainda não me ajuda. E a menina foi absorvendo isso. O fato é que, o que ela fez? Na época de fazer o vestibular, a nossa mente subconsciente ela é muito forte, né? Quando o Sigmund Freud coloca que o nosso subconsciente é como se fosse o gelo, o iceberg no oceano. Nós só vemos 5% da ponta do iceberg, que é o nosso consciente. 95% é o inconsciente. Então, por isso que ele diz assim: nós somos regidos pelo inconsciente. Então, olha a importância do autoconhecimento para que nós possamos ressignificar a nossa história. O fato é que, quando na época de vestibular, o que ela fez?
Ela buscou fazer algo que ela pudesse ter uma independência. E ela, que gostava muito de correr, gostava muito de fazer exercício, ela foi fazer educação física. E fez. Ela juntou os recursos, depois que formou, abriu uma academia. E aí tem aquele ditado: nem sempre o bom padeiro vai ser um bom dono de padaria. E o que aconteceu? Ela não conseguiu prosseguir com a empresa e veio à falência. O que ela fez? Ela foi trabalhar numa outra academia. E quando ela foi trabalhar na outra academia, o que aconteceu? A outra academia também veio a falir. O que sobrou para ela? Ser professora. Ela foi então ser professora. E aí quando nós perguntamos, se você pudesse criar uma imagem da vida, do mundo, o que seria para você? Olha a imagem que ela criou, e é justamente a imagem da criança, olha. Uma marreta gigante, muito grande, batendo na minha cabeça e me enfiando no chão, e muito pesado. Tem técnicas para trabalhar isso. Técnicas da neurolinguística, técnica da hipnose, técnica da transpessoal, técnicas da cognitiva. Por isso que é muito importante nós buscarmos a ajuda, a colaboração de um profissional para que possamos trabalhar essa estrutura. Então, dentro dessa percepção, é muito importante que você seja empático com você mesmo. Busque te acolher e busque ajuda. Agora, outra questão fundamental: buscar você perceber os seus gatilhos, que a gente chama na neurolinguística. Os gatilhos, ou seja, essas falas que você tem, que quando você ouve uma música, um perfume, uma situação, desperta em você todo esse sintoma de desespero, de medo, de insegurança, de pânico. Ivan Pavlov é um cientista russo. Ele fez uma experiência extraordinária. Ele foi buscar perceber o quanto nós somos regidos por certos impulsos que vêm de fora e que despertam em nós neurofisicamente e neuroquimicamente todos os nossos sintomas. O que ele fez? Ele fez uma experiência que ele mostrava um bife para o cachorro, e o cachorro salivava, e ele apertava uma campainha. E mostrava o bife e apertava a campainha. Chegou um momento em que ele só apertava a campainha, o cachorro salivava. Então é importante perceber que às vezes a nossa campainha é o noticiário, é a televisão. Então busque perceber o que é que desperta em você essa insegurança, esse medo, como você está agora. E busque substituir esse gatilho por uma coisa saudável, onde você possa ter o autodomínio sobre o seu medo, sobre as questões que te envolvem. Por exemplo, a questão financeira, que hoje nós estamos vendo, que está envolvendo a maioria de nós. Pessoas que estão perdendo empregos, veja, mas você às vezes está no seu emprego, você está conseguindo ter a sua manutenção, mas às vezes nós entramos como uma amiga dizendo: olha, eu estou no desespero porque essa questão financeira e tal. Mas você não é aposentada? Ah, mas e se o governo de repente entrar em crise e nem o salário poder pagar? Imagina, a pessoa começa a pegar situações de fora. E como o nosso cérebro trabalha por associação, comparação, generalização e eliminação, ou seja, eliminar, é o caso que ela estava fazendo. Ela não estava se vendo como sendo alguém que tem o seu salário garantido. Ela eliminou essa possibilidade e foi focar, porque assim como o povo está passando crise, assim como o povo está perdendo emprego, vai ser a vez dela também. Então é muito importante que nós busquemos trabalhar essas questões. E se você tem uma dificuldade financeira, que é um dos fatores que mexe profundamente, busca um profissional onde possa te ajudar a você organizar financeiramente. Você está criando uma outra forma, uma outra fonte, um outro recurso para que você possa se ajudar. Isso é muito importante. Tem uma metáfora que eu ali certa vez, e buscamos, tem na internet, e ela é muito interessante. Ela diz assim:
como o vento, os ventos sopram. Como que os ventos sopram para você? Ou seja, sopram para todo mundo, mas como que você dá essa configuração? E o conto é interessante, diz assim, era um fazendeiro que possuía um longo quantidade de terra no litoral do Atlântico, na América do Norte, e a maioria das pessoas que ele contratava para poder estar ali trabalhando com ele, não ficavam muito tempo, porque temiam as tempestades que aconteciam, que inclusive varriam toda aquela região, fazendo estragos nas construções, nas plantações, e muitas vezes até na própria vida, as pessoas se machucavam. E o fazendeiro, ele tinha dificuldade de manter muitas vezes os funcionários. E certa feita ele foi e recebeu alguém que foi ali pedir o serviço para ele. Então era realmente um candidato, era um homem magro, de meia idade, e ele então foi procurar o fazendeiro para pedir serviço. O fazendeiro foi e perguntou para ele, que é muito importante, olha, por que eu devo te contratar? Olha como é interessante. Porque é importante também que eu tenha uma autopercepção de mim mesmo. Porque quando hoje, no processo de recrutamento e seleção das empresas, ela diz assim, me justifica por que eu devo lhe contratar. Se você é uma pessoa proativa, antes de você ir lá buscar aquele emprego, você já olhou na internet como é que é aquela empresa, como é que ela funciona. Imagina você chegar lá e dizer, olha, eu tive percebendo que vocês tiveram aí um balanço deficitário e eu sou a pessoa que vou resolver isso. Vocês nem precisam pagar o meu salário. O meu salário vai sair do que eu vou fazer para dar o lucro para vocês. Claro que ele vai contratar. Foi o que realmente o candidato ao serviço junto ao fazendeiro, ele foi e disse, olha, eu sou um excelente lavrador. Eu sou uma pessoa muito proativa, sou uma pessoa determinada. Mas, muito bem, ele foi e disse, mas o que mais? Olha, o principal, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Respondeu com muita segurança aquele homem. E o fazendeiro, meio confuso, sem entender muito bem aquela resposta, ele foi e contratou o funcionário. E aí o que acontece? O homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado até o alvorecer e ao anoitecer, e o fazendeiro estava muito satisfeito com a atitude e o padrão de atuação desse novo funcionário. Até que uma noite, o vento uivou ruidosamente, o fazendeiro, naquele momento, pulou da cama imediatamente. Veja que ele já está, olha o gatilho aí, ó. Na tempestade, estragava tudo, e ele pulou correndo, agarrou o lampião, correu até onde estava o alojamento do novo empregado e percebeu, para surpresa dele, que ele estava dormindo tranquilamente. Ele o sacudiu, o acordou, levanta, levanta, a tempestade está chegando, vai lá, amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente ao fazendeiro, o senhor se esqueceu do que eu lhe disse? Eu não lhe falei que eu posso dormir enquanto os ventos sopravam? O fazendeiro recordou aquilo, mas agora ele ficou com tanta raiva e enfurecido. Veja a importância do autodomínio do nosso humor. E ele saiu dali disposto depois, no outro dia, a dispensar aquele funcionário. O fazendeiro estava, assim, naquele momento, com tamanha raiva, e ele foi e disse assim, bom, já que está, eu mesmo vou lá arrumar tudo que deve ser arrumado. E depois eu trataria essa questão com o funcionário. Mas para o seu assombro, para a sua surpresa, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente, muito bem presas ali no solo, muito bem amarradas. As vacas estavam muito bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas muito bem travadas, as janelas bem fechadas, inclusive com proteção. Tudo foi muito bem trabalhado, porque veja, naquele momento ele percebeu que nada poderia ser arrastado por aquela tempestade. O fazendeiro, naquele momento, caiu em si. Como muitos de nós, às vezes, na nossa impulsividade, você fica preso a uma situação, você só vê um ângulo da situação,
Porque de um fato, existem vários ângulos. E para que eu possa ver esses fatos, dependem muito do nosso mapa interno, conforme coloca a neurolinguística, ou da nossa história de vida. A pessoa que tem uma visão pessimista vai ver o pior lado. A pessoa que tem uma visão otimista, mais realista, ela vai ver muitas vezes na situação oportunidade de crescimento, oportunidade de aprimoramento. Então veja, o que ele fez? O fazendeiro naquele momento então entendeu que o que seu empregado quis realmente dizer. Então retornou para sua cama, para também dormir, enquanto o vento soprava. No outro dia, ele foi se retratar com o funcionário e agradecê-lo. E percebeu que ali ele tirou uma grande lição. Porque os ventos sempre sopravam, as tempestades sempre aconteciam, mas ele não tinha uma visão proativa. A visão proatividade, o que é a proatividade? É uma palavra hoje da moderna administração que significa a pessoa, primeiro, que sabe quem ela é. O funcionário sabia quem ele era, primeiro para ele mesmo, e quem ele era diante da função que ele iria desempenhar. Então isso é muito importante. A pessoa saber quem ela é para si, quem ela é nos seus diversos papéis. E mais, a pessoa que tem a proatividade, tem essa visão, veja, que é aquela pessoa que tem a visão de que sabe que quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas aceita a ignorância de não saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. Então ela se equipa para agir assim. Então ela sabe onde está, onde ela quer chegar, e ela tem um ideal de vida, porque ela sabe que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então veja, é importante que nós nos trabalhemos, nos equipemos emocionalmente, para que nós possamos fazer essa travessia diante deste mar revolto que nós estamos passando da pandemia. Porque não há regime de exceção. Ela está visitando o barraco desde o palácio. Então, se eu faço a minha parte, busco agir proativamente, busco agir ponderadamente, o que acontece? Eu foco em mim. Por que estou nessa situação? O que a situação quer me dizer e como eu posso agir? Para encerrar nossa fala de como estar lidando proativamente, serenamente. Serenidade não é acomodação. Serenidade é fruto de autoconhecimento, de flexibilidade. Nós vamos buscar uma anotação do evangelista Lucas, no capítulo 12, o versículo 7, que o grande psicólogo, o grande médico das almas, das nossas almas, esse que dividiu a história antes dele e depois dele com a sua sabedoria, este que não buscou ninguém que tivesse ali uma formação de doutor. Por quê? Porque a fala do coração ela é a mais profunda, o que não dispensa a nossa formação cultural, intelectual. Isso é muito importante, mas que nós tenhamos uma visão que o que mais nos toca é o afetivo. As pessoas que mais se tornaram significativas na nossa vida são pessoas que nos ajudaram a nos sentir gente. Pessoas que mergulharam nos ajudando a ver a nossa vulnerabilidade, mas dizendo: você pode, você é capaz, você merece, isso é o momento. Ela nos viu como nós vimos o poeta inglês e como nós vimos também Viktor Frankl, além do corpo. Então, um grande poeta, grande médico, grande psicólogo da humanidade, que é o Cristo Jesus, não aquele que está crucificado, porque ali é o corpo, mas aquele que está vivo, aquele que move as montanhas do pessimismo, do medo, da insegurança, aquele que Mahatma Gandhi internalizou e o transformou
no seu braço para libertar a Índia da grilheta do Império Britânico. Então ele diz assim, olha, para nos mostrar o mesmo sincronismo, a mesma fala de Einstein, ele diz assim, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha, é uma metáfora, mas veja a importância de entendermos o espírito dessa metáfora. Não tem mais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Porque anteriormente ele havia, uma das formas de nós aprendermos é por associação e comparação. Lá, quando você estava aprendendo a ler e a escrever, eu aprendi na cartilha Sodré. A de asa, I de igreja. A criança trabalha com imagem e vai associando. É o que este grande pedagogo da humanidade ensinou. Então ele buscava as metáforas. Então o que ele está falando aqui? Ó? Se até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, ele quer dizer o seguinte, não há acaso e nem milagres. Há um sincronismo do universo. Há uma energia amorosa que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. Então você não está jogado no mundo. Anteriormente ele já havia falado, olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam. E aí ele recorda um daqueles que marcaram a história da humanidade, que foi Salomão. Nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir com tamanha beleza. Ele diz, olha os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. O que ele está falando? Estimulando a preguiça, a inação? Não. Da providência e da previdência. A providência é, antes de qualquer problema, você vai perceber que a vida sempre manda os recursos na frente. E a previdência? São as leis nunca mudam. As leis são permanentes. As leis divinas, a lei celeste. Então sou eu que às vezes estou contra a maré. Então vem nos falar dessa busca de autoconfiança. Então encerrando a nossa live, você depois pode acessar nas nossas redes sociais, você pode inclusive mandar o link para outras pessoas. Nós teremos terça-feira que vem uma outra live neste mesmo horário, às 11 horas do Mato Grosso e meio-dia, horário de Brasília. Então, que tenhamos confiança. Não negligenciemos. Tomemos os cuidados que as autoridades da área da saúde recomendam. Façamos a nossa parte. O demais será dado por acréscimo. Muita paz. Até a próxima live. Acesse depois aí o sininho, tá? E mostrando que você está atento aí, ou o joinha que você gostou, e nós possamos prosseguir aí, trazendo assuntos importantes para que possamos refletir. Então, nós vamos ter várias lives com essa intenção de estar nos ajudando em profundas reflexões diante da própria vida. Tá bem? Muita paz, até a próxima live, tá bem? Gratidão.